Beleza. Então, mais um vídeo aqui no nosso canal Estradosfera. Hoje com o nosso amigo Rosimar. Beleza, Olá Rosimar? para todos, tudo jóia. Artuzão. E aí, tudo bom, Mafala? Beleza. Só o Rosimar tá fazendo um projeto aí de rodar todos os municípios do estado de Tocantins numa POP. Então, a gente tem que começar perguntando de onde veio de onde saiu essa ideia, Rosimar, de fazer esse rolezão todo aí de POP. Essa ideia aí saiu pela necessidade, né? Eu tinha vendido a minha CB500 e eu queria comprar uma moto barata, que fosse de fácil manutenção, e também porque eu sempre via a galera viajando, mas a maior parte das vezes eram viagens longas, mas para fora do estado, né? Eu não via, assim, ninguém querendo fazer uma viagem aqui dentro do estado para conhecer o estado. Aí eu uni o útil ao agradável, né? Aí eu juntei uma forma barata de poder se viajar, a vontade que eu tinha de conhecer o estado, e aí começou a ideia mesmo do passeio. Ah, show de bola. E você chegou assim a pensar bastante sobre o projeto ou foi de uma hora para outra, assim, foi de repente? Não, eu já vinha pensando assim bastante, isso aí desde que eu comecei ali em 2009, desde que eu comecei a viajar, eu tinha essa vontade de conhecer o estado. Só que em 2009, quando eu comecei a viajar e tudo, ainda tinha aquela mentalidade na cabeça que para poder fazer uma viagem com segurança era necessário que tivesse uma moto grande, né? E aí, nessa brincadeira aí, eu saí de uma Bis 125 para uma CB300, e da CB300 eu fui para a CB500. E conforme eu ia evoluindo de moto, em vez do número de viagens aumentar, estava diminuindo. Aí eu falei assim, gente, a curtição não é essa, não. Que eu vi os custos aumentando e as viagens diminuindo, né? Eu falei assim, não, o negócio é voltar lá para a raiz mesmo, que é ali que vai dar certo, que aqui em cima aqui não está dando, não. Eu percebo muito isso, né? Parece que cada vez que o camarada vai fazendo as trocas, né? Vai comprando os equipamentos melhores, parece que às vezes ele dá uma esmorecida, né? Porque ele tá mais interessado nos rolês assim, mais longos, né? E não é toda hora que você É, pode fazer uma viagem longona, assim, de mais de 1.000 quilômetros, por exemplo. principalmente com moto grande, né? Aí você tem que aumentar tudo, você tem que aumentar o planejamento, porque uma moto grande, geralmente você não vai ter mecânica fácil. Então você já fica naquele risco da moto quebrar. Você aumenta o consumo de combustível, ali você tem que fazer ainda um seguro da moto, então só vai complicando, né? Para a moto grande. E uma moto pequena aí, principalmente para você rodar aqui dentro do estado, você vai ter mecânica dela fácil em todo lugar. A procura de roubo aqui, principalmente no Apop, é muito baixa. Então isso daí tudo vai facilitando, né? E aí só o que tem que aumentar é a paciência. E aí, em vez de você fazer uma viagem em 1 hora, você vai fazer em 3, 4, e aí é curtir a estrada mesmo. Aí. Arthur? É, é isso aí mesmo, né, cara? Não tenho muito a adicionar nessa parte aí, não. E esse projeto você já, quando você imaginou ele, já foi. Assim, você já teve a ideia de fazer com a Pop mesmo? Ou você chegou a considerar outras possibilidades de moto para realizar esse roteiro? Eu dei uma boa pesquisada aí, né? Para ver assim, qual moto que seria acessível, que seria de fácil manutenção. No final das contas aí, eu estava com a Pop e estava com a Factor 150. Mas aí eu comecei a avaliar custo de manutenção da Factor, custo de preços de peças, que a Factor ela estava ganhando em conforto e autonomia, né? Mas aí na hora de fazer a conta aí, estava uma diferença de R$ 4.000 uma para a outra. Eu falei, não, então R$ 4.000 aí eu vou rodar mais de 20 quilômetros com a Pop. Então não estava valendo a pena.
É interessante isso aí, nessa matemática, porque daí você coloca o preço, a diferença de preço de uma moto para outra, e aí quando você Uhum. calcula o combustível, né, que você vai gastar com a outra, né, que você vai conseguir rodar com a POC, por exemplo, né, você vê que é uma diferença grande, né? Então, e aí vamos dizer assim que eu rodo uns 60 mil com a POP, né? A metade desse combustível aí era a diferença de preço para uma Factor. E na realidade as duas, ali a questão de final e deslocamento ia ficar uma diferença muito pequena de uma para outra, então não valeria a pena eu pegar uma Factor. E além do mais, infelizmente, a Yamaha aqui no estado aqui, o preço das peças dela é um pouco elevado, né? Então aí, no caso aí, na hora que eu fui ver o custo mesmo, a melhor opção era a Pop. E aí, no caso, que alterações você teve que fazer para ela ficar do jeito que você queria para aguentar esse rolê aí? Estruturalmente, a moto tá como que ela é de fábrica, né? Isso aí, questão de estrutura, eu não mexi nada. E aí, o que eu acrescentei nela, no caso, foi um protetor de carenagem, já prevendo alguma queda, e no caso também o baú, né? Para poder ficar mais fácil, carregar o material de filmagem, 5 litros de gasolina reserva, e mais uma capa, uma bota, alguma coisa aí numa viagem curta. E os rolês que você está fazendo, assim, eles são mais on-road, off-road? Como é que está sendo? E inicialmente eu tinha colocado na Pop um pneu de uso misto. Mas pelo menos agora, de início, eu vi que eu estou rodando muito mais no asfalto que na terra, né? Então agora eu já coloquei um pneu de uso de street, né? De uso de cidade. E estou rodando mais por enquanto agora em asfalto. Então a média aí de 60% asfalto e 40% terra. Cara, e quando você vai fazendo as viagens, o que você escuta aí pela estrada? Os cara falam o que contigo aí quando você para nos postos, você para nas lanchonetes? Não, assim, com relação à viagem, todo mundo fica espantado, né? Falando assim, nossa, mas você está fazendo uma viagem dessa de pop. Mas com relação à galera mesmo que anda de moto, eles acham mais fácil, mais prático a viagem com a pop do que com uma moto grande, né? Porque a pessoa ali realmente da região é uma região muito simples. Então ali o que você vê rodando é pop, é CG, é uma XR 160, mas a galera tudo muito simples, então eles falam, não é essa moto mesmo, isso aí você está com a moto ideal para rodar por aqui. É interessante que normalmente o pessoal só usa pop assim, mais na cidade, né? Ou para deslocamentos assim, bem curtos, né? Aí Uhum. você com esse trajetão aí, você tá meio que quebrando um pouco esse, né, esse dogma aí de que pop só anda na cidade, né? Porque a galera, que nem eu te falei, assim, de início também eu tinha essa mentalidade, né? E muitas vezes, assim, você fica pensando que para andar, principalmente em rodovia, inicialmente, assim, quando a gente começa a andar de moto, você fica naquele pensamento, não, eu tenho que andar mais rápido que o carro. E na realidade não é isso, né? Você tem que andar de forma correta, independente da cilindrada. Arthur? Mas só tirar uma dúvida com você, Rosimar, com relação a essa parte da cilindrada, né, e da velocidade. A gente sabe, o pessoal que pega estrada aí às vezes tá mais acostumado, né? A gente sabe que acaba influenciando um pouco no andamento da sua velocidade final, né, na sua velocidade de cruzeiro, um pouquinho a cilindrada. E acaba que a moto em si, ela não tem muito o respeito do motorista, né, de modo geral, generalizando, né? Ela não tem muito o respeito do motorista. Vai ter um pessoal, um ou outro, que eles vão respeitar um pouco mais até. Eu até vejo muito mais isso partindo do pessoal que trabalha profissionalmente com isso, né, como os caminhoneiros e motoristas de ônibus, apesar de que também tem um pouquinho de conflito com eles, mas você
muito provavelmente já passou por diversas situações, porque a gente passa isso com motos maiores um pouco, né? Então você muito provavelmente já passou por diversas situações em te forçarem a ultrapassagem, te jogarem para acostamento, né? Principalmente em locais que não tem acostamento, né? Conta pra gente um pouquinho de como é que tem sido essa sua experiência aí na estrada. Essa questão aí que você falou muito, Arthur, a gente sente isso muito quando a gente está começando a rodar, né? Porque muitas vezes a gente fica com a atenção na estrada, na ultrapassagem, e não tem aquele pensamento assim, já querendo prever o que vai acontecer, né? Isso daí com experiência, então, o que acontece? Se você vê, por exemplo, um caminhão chegando atrás de você numa velocidade maior, e ali já tem um acostamento, você já tira a moto. E da mesma forma que se você for fazer uma ultrapassagem de um caminhão ou de um carro, não se fazer uma subida, que você sabe que logo ali depois vai ter uma descida, você vai passar um aperto. Então é nessa hora assim que a experiência que você tem na estrada é que faz a diferença, né? Então, muita gente assim, e o que acontece? Com a experiência que eu tive, eu vi assim, que muitas vezes eu passei muito mais susto rodando na CB500 do que na Pop. Porque na CB500 eu ficava naquela assim, gente, eu tenho que ultrapassar, e muitas vezes você acabava até fazendo uma ultrapassagem indevida. Uhum. Já com a Pop, não. Eu falo assim, o pensamento que eu rodo, em primeiro lugar, eu tenho que ser ultrapassado. Então, sim. Ali eu já vou dando a preferência para todo mundo, e uma ultrapassagem, no caso da Pop, você vai fazer naquele momento que é totalmente ideal, né? Você sabe que se dá algum boró, você vai voltar, que você consegue frear uma moto. Então, para te falar a verdade, uma viagem para mim, eu estou achando mais tranquilo rodar com a Pop do que eu rodava com a CB500. E o que você tem conseguido colocar aí de velocidade de cruzeiro nela? Você tem rodado ao quê? Tem chegado a uns 100, 120? No caso, assim, na Pop, o que você garante, assim, 100% é que você vai rodar na faixa de 80, 90. Ela num terreno plano, com um pouco de declive, ela vai chegar ali no seu 110, ela chegou até a dar 130 no GPS. Mas ali o que você vai contar mesmo, que você pode contar, é de 80 a 90. Esse daí que você planeja a viagem, eu vou fazer a viagem de 80 a 90, você vê a distância com essa quilometragem. Entendi. Para você já calcular tempo que você vai gastar em estrada também e tudo mais, né? Isso. Principalmente nessa última agora mesmo, até que foi engraçada demais, que tem um vídeo aí no canal, que eu fui viajar, fazer uma viagem aí entre Pium e Chapada de Areia, e na Pop, o cálculo que eu faço é esse, né? Eu vou percorrer tal distância em tal tempo. E ali, como era estrada de terra, era sem ser asfaltada, eu fiz um cálculo aí que eu ia percorrer 49 quilômetros em 1 hora e 20. E aí eu peguei a estrada e já deu 1 hora e 20, nada. Eu falei, não, talvez eu errei aqui a questão da velocidade, que eu não fico o tempo todo olhando ali no painel, né? E aí deu 1 hora e 40 e eu, gente, cadê a cidade que nunca chega? E aí eu parei a moto, apesar de não ter baixado o mapa offline, naquele momento pelo GPS, você pelo menos se localiza onde que está, né? Aí na hora que eu vi, eu já tinha feito 90 quilômetros, mas totalmente errado aos 49 que tinha sido feito. Você já tinha se perdido já? Já. Você já tinha passado de para onde você estava indo? Já tinha passado aí mais de 40 quilômetros do ponto, que era para ter virado, e já tinha rodado 90 quilômetros em vez de 99. Mas você depois conseguiu retornar? Você ainda tinha combustível suficiente para fazer a volta? Sim. O problema desse... Porque... Pode falar. Ali na hora que eu saí, eu fiz um cálculo mais ou menos assim, e eu gastava 49 e que deveria sobrar para me fazer aquilo umas 3 vezes a mais, né? Uma questão de segurança. E o bom da Pop, pelo menos isso, é que em velocidade baixa, o consumo dela é maior do que em alta, né? Então ali naquela velocidade que eu estava andando, eu sabia que ela ia fazer 50 quilômetros. Você... 50 km por litro?
Ela nessa velocidade de 40, 60, ela faz 50, né? Que é o E, ideal ali da pop para quem roda nela. e qual o tamanho do tanque dela? O tanque dela mesmo, ele é 4 litros, 4,200. 4 litros e 200. Aí no caso, nas outras viagens, eu sempre levo eu sempre levo uma reserva de 5 litros, um galão. E nessa, eu na confiança, só com 50 quilômetros, não tem necessidade de eu levar esse galão. Então você consegue ter uma autonomia bem alta com ela, né? Você, ainda mais carregando um Consigo. galão de mais 5 litros, você passa dos 400 quilômetros aí de autonomia, né? Sim, sim. É muito bom. Isso daí é uma coisa boa, né? Você quer levar pouco combustível, mas tem uma autonomia grande. É, Só tem que ter paciência para abastecer, né? por quê? Ah, entendi. É Porque porque, as assim, a paradas cada são... 120, ela vai dar reserva, né? Ela fica ali, ela tem mais de 1 litro de reserva. Então, ali deu a reserva, você tem que parar e abastecer. As paradas vão ser um pouco mais frequentes, né? Uhum. Mas até que é bom um pouquinho mais de frequência nas paradas, né? Pra dar uma esticada nas pernas também, né? Cortar um pouco da monotonia ali, às vezes, né? Não, com É isso que eu ia certeza. perguntar. Qual foi o maior trecho que você fez sem abastecer? Qual foi digamos assim, a autonomia máxima que você rodou nela assim, sem precisar abastecer ou até acabar a gasolina? Não, porque assim, até acabar a gasolina eu nunca fiz, né? Mas no caso mesmo, o maior trecho que eu fiz foi justamente esse lá de Chapada de Areia, e em vez de 49, eu fiz 139. Nossa. Então, na hora que chegou lá, ela já estava dando reserva e eu sabia que qualquer hora ia acabar. Então foi a conta mesmo chegar lá na Chapada. É por isso que eu te perguntei aquela hora que você falou que errou a entrada, porque esses erros, assim, eles são bons para te deixar no prego com pane seca, né? Porque você não calculou a rota, você já fez o cálculo do combustível para aquela rota que você ia fazer, acaba aumentando ainda a distância, né? Tem que voltar a andar, acaba andando um pouco mais e eventualmente pode acabar ficando no prego, né? Ainda bem que não foi o seu caso lá, né? Esse trecho você estava fazendo ele no chão? Certeza. Ele era todo na terra, esse trecho de 49. E como é que tem sido agora, por enquanto, essa distribuição aí de asfalto que você tem? Você disse que ultimamente tem andado mais em asfalto, né? Mas você já andou em quantos municípios até agora? Até agora eu já fiz 8 municípios, né? E o maior trecho de terra, no caso, eu peguei, além desse de Chapada, já foi para o município de Araguacema, mas que eu já fui com conhecimento, né, da rota, já sabia que esse é um trecho ali de mais ou menos 100 a 110 quilômetros de terra mesmo. E qual foi assim o maior aperto que você passou até agora aí nessas viagens aí pro Tocantins? Não, o maior aperto mesmo foi esse do Chapada da Areia, né? Foi justamente aquele pensamento assim, que foi a confiança. Aquele tronco lá atravessado na estrada? Não, aquele lá, na realidade, que dali foi, como se diz, é sinal divino, né? Porque era noite sem lua e tudo, então a estrada estava muito escura, e você fica naquela assim, farol baixo, farol alto, farol baixo, farol alto. E aí, eu já cansado demais, que tinha rodado o dia todo, eu só estava com a moto no farol baixo, para não ter que ficar aumentando o farol. E aí, bem em cima mesmo, foi aquele tronco assim, que na hora que eu vi, foi o prazo de cortar a ponta da árvore. Tanto que ali até no manete ainda ficou pedaço de galho. Aquele dali foi realmente um susto muito grande mesmo. Mas é interessante isso aí que você falou, quando você estava falando de como rodar com ela na estrada aí, né, como negociar com os carros, porque essa eventual desvantagem, né, que alguém pode imaginar que você tenha, né, por andar com a moto de baixa cilindrada, você acaba compensando ela na experiência, né? Uhum. Isso é uma coisa que eu falo assim, muito também nos meus vídeos, e muitas vezes a pessoa vê eu viajando com a moto cilindrada, e talvez a pessoa está com a primeira moto, fala, não, eu vou fazer uma viagem dessa. Eu falo assim muito,
não faça isso, né? Vai fazendo assim, viagens curtas, vai aumentando depois, e aí daí você partir com uma viagem longa, né? E principalmente na moto de baixa cilindrada, aí realmente você tem que ter uma noção já bem melhor da estrada, né? Já não pode. Não pode querer também fazer muita gracinha, né? Tem que ser um negócio mais bem pensado, né? Né, com E certeza. no caso você já tem mais ou menos uma estimativa de qual vai ser o stint mais longo aí que você vai ter que fazer? Por enquanto, agora, por conta da pandemia, né, dificuldade de hotel, essas coisas, as cidades que eu estou fazendo aí é num raio de 500 a 600 quilômetros, no máximo 700, né, que dá para mim ir fazer as filmagens de 2, 3 cidades e voltar ao mesmo dia, né. Então, por enquanto, estou mantendo assim. Mas, no caso, quando eu for fazer o Bico do Papagaio, e também, somente o Extremo Sul e o Jalapão, aí já vão ser viagens que aí vão demorar 3 a 7 dias. Principalmente ali o Jalapão, que vai ser 3 cidades, mas aí tem os pontos turísticos e tudo, né? Então vai ter rota aí que aqui dentro do estado, por exemplo, lá no Extremo Sul, eu já vi que tem cidade que daqui até lá eu vou gastar 600 quilômetros. Vai ser rota aí que na realidade vão ser 3 dias de viagem, né? Vai ter um showzinho bom, viu? E nesses rolês aí, você já teve algum problema com a pop? Teve alguma situação assim que você viu que ia dar ruim mesmo para valer? Ou que você pensou assim, a moto vai me deixar na mão agorinha? Não, o susto todo maior foi o dia da chapada mesmo. E aí o que acontece? Aí eu cheguei lá na cidade, a moto já estava na reserva, já tinha mais de hora. Aí eu cheguei e falei, não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abastecer. E aí quem disse que na cidade tinha posto? E aí conversando com o pessoal lá na praça, você tal, conversa com outro, ele falou, não, tal pessoa assim vende gasolina. Aí eu cheguei lá na casa lá, localizei a casa, e na hora que a pessoa veio com 1 litro lá, você assim, pela cor você já sabe, né, que vai dar ruim. Aí eu falei assim, eita, isso aqui é gasolina mesmo? Ela, não, é. Aí eu pensei assim, eu ia abastecer para encher o tanque por conta do SUS. Eu falei, não, eu vou colocar só o que dá para chegar, o que vai dar para me chegar em Paraíso. Que era ali que eu sabia que era 35 quilômetros, né? Aí eu falei, não, daí só 1 litro. Mas ali eu coloquei, na hora que você funcionou a moto, você já viu assim que não era gasolina. Aí, além do susto da estrada, ainda foi com a moto meio que falhando no caminho para Paraíso, né? Mas isso daí é uma das vantagens da moto de baixa cilindrada, é que ela tolera melhor o combustível adulterado, né? Aí chegando lá em Paraíso, foi retirar o resto da gasolina que tinha lá e colocar aditivada. Aí, uma meia hora depois, ela funcionando com aditivada, que o motor voltou a pegar o ritmo normal. Isso é outra coisa interessante a se observar. Muitas vezes o camarada pega uma moto tecnológica demais e soca na bagaceira igual você está fazendo aí. E não é toda a gasolina que ela vai aceitar, não, né? Não, não. Aí já tem um monte de moto aí que tem que ser riscado justamente por conta disso, né? É uma bicilíndrica para cima aí, para você colocar aí para rodar numa estrada de terra. E você sabendo que ali vai ter uma gasolina que com certeza vai estar ruim, é complicado, né? É. E essa prática de guardar o combustível em casa, assim, não é de guardar, né? Mas o pessoal dessas cidades que não é servida por uma rede de postos, é uma situação assim bem corriqueira no interiorzão do Tocantins, né? Do Pará também, eu sei que é assim, né? Em vários lugares que se o camarada não conhecer mesmo onde ele está indo, ele fica rodado. Com certeza. Isso aí. Somente aqui sul do Pará, né? Seguindo ali para o Marabá, é muito complicado. Quero ir para o Marabá mesmo, eu já fiz uma viagem lá de Marabá, até uma cidade lá, Três Bocas. 4 Bocas? 4 Bocas, isso. Nossa, ali é praticamente 180 quilômetros de terra, né?
Então, aí você vai sabendo ali pelo caminho, se você precisar de abastecer, vai pegar coisa que não presta. E lá na própria cidade, né? Lá não tem um posto bom. Então é complicado. Ali você vai parando e vai conversando com quem mora ali, falando, olha, onde que eu consigo uma gasolina? E realmente não vai dar problema, como é que é? Geralmente a galera ainda avisa, né? Aí fica também a lição, né? Agora, depois do susto desse, não importa quão simples vai ser a viagem, sempre levar combustível, né? Não, com certeza. Excesso de confiança agora só em casa. E, Rosimar, no caso, as suas próximas aventuras aí, então, já vão ser para onde? Já para o sul do estado? Já para qual região? A próxima que eu tenho pensado aqui, ainda tenho mais ou menos umas 3 que eu consigo fazer aqui próximo, né? Que aqui tem, no caso tem Tupiratins, mais 2 cidades para lá, tem também para Palmas, né? Miranorte, Miracema, Lajeado. Então ainda tem umas 3 viagens aqui que ainda vou fazer aqui próximo ao estado. Provavelmente, viagens maiores, já vão ser ali a partir de fevereiro, março, e principalmente contando também que já tenha dado o final na pandemia, né? Para poder ficar no hotel, que não tem um problema do lockdown, uma coisa assim durante a viagem. E você já tem uma programação definida ou vai na hora? Conforme vai chegando a data, você vai vendo que tem um tempinho para rodar, tem um dinheiro e você vai definir na hora ali. Por enquanto agora o que está determinando é a questão da distância, né? Mas tipo assim, uma viagem, geralmente eu visito 3 cidades. Então você faz um cálculo assim, 3 cidades, com um prazo que eu vou lançando os vídeos, um vídeo por semana, então vai dar aproximadamente um mês, né? Então vai chegando ali no final daquele mês ali, na hora que está mais ou menos perto do último filme, do último vídeo, aí eu já vou procurando qual a cidade que está faltando, qual cidade que é mais interessante, e aí vai tirando a rota. Entendi. Então, assim, você tem feito o cronograma mais em cima, né? Você não definiu um cronograma já para toda a viagem, né? Eu ainda não tive essa paciência assim, de fazer um programa todo para a viagem. É que assim, muita gente, principalmente fora aqui do estado, não tem a noção da quantidade de cidades, né? De municípios, a gente olha aqui, são 139 municípios. Então, só para se ter uma ideia, se por acaso durante todo mês eu for fazer 3 municípios, então na realidade são mais de 3 anos, né? Sim. Então também tem aquela necessidade assim de você pensar uma rota grande e antecipar muita coisa. Eu perguntei assim mesmo, mas pela questão de eventualmente você divulgar o cronograma, que aí o pessoal dos municípios por onde você vai passar, aí às vezes já está sabendo, às vezes tem alguém lá que acompanha, né, e que pode às vezes te receber lá, dar uma ajuda, né, numa eventual necessidade que você tiver, por exemplo, um caso desses aí, não passar num local que você fica sem combustível, né? Mas com relação ao planejamento em si, eu dou muito mais preferência para fazer ali no momento, né? Entender a realidade da situação e, não, vamos fazer assim agora vamos para tal lugar, vamos fazer assim. É até mais legal, né? É até mais livre, você te dá muito mais liberdade. Mas conforme você for fazendo então a sua programação e for tendo as ideias, vai avisando o pessoal, né, postando, sei lá, nas suas redes sociais, né, avisa a gente aqui também que a gente tem pouquinho inscrito, mas a gente fala pro pessoal, né, Rosimar agora, semana que vem tá indo para tal lugar, e quando você vier aqui em Palmas também, né, já deixa a gente avisado. Não, com certeza, não, aí é uma ideia muito boa, Arthur. Inclusive, você citou os 139 municípios, eu me lembrei do desafio 139, né, lá do Felipe de Gurupi, né? Você chegou a ter alguma inspiração nesse desafio que ele fez antes de você? Inclusive, essa estratégia aí, Arthur, ele utilizou na época, né? Ele informava assim com alguma antecedência, e aí foi exatamente numa situação dessa que eu acabei topando com ele, né? Porque ele estava exatamente, olha só a coincidência, Rosimar, ele estava exatamente
visitando aí a sua região, né? Comé, Itaporã, né? Tava rodando por aí. E aí, como eu tava pensando também em dar um rolê por ali, aí eu pensei, vou lá topar com esse cara, né? Aí ele fez ali Guaraí, Colmeia, Itaporã, Ipirama, Pedro Afonso, Bom Jesus e Tocantinha. E é uma volta grande. E aí no caso, foi dessa forma, né? Eu topei com ele na estrada mesmo. Aí no caso, mas você teve assim, alguma inspiração nisso ou você sempre quis fazer esse desafio? Para falar a verdade, eu tomei conhecimento desse desafio do Felipe, já foi assim, depois que eu já estava começando, né? Conforme os vídeos foram saindo, eles falaram, olha, tem uma pessoa assim que já fez. Inclusive, já até tentei contato com o Felipe e não consegui ainda. Mas, pelo menos assim, da minha parte, era porque tinha vontade mesmo, né? De conhecer assim, todo o estado. E outra questão também, eu sou casado, né? Então já tem a patroa ali, e aí já tem 2 filhos, e emprego fixo, então aí o prazo já é muito curto, né? Então para você tirar assim 15 dias para viajar, praticamente impossível. E como minha esposa também, ela não gosta de viajar, acaba que eu viajo sozinho, então o tempo aí, no caso, é mais reduzido ainda, né? Então, para mim, foi uma chance que eu achei de fazer aquilo que eu gosto, que é poder andar de moto, mas em vez de você ficar fazendo uma viagem de 1 semana, 15 dias, no caso eu faço uma viagem de 2, 3 dias e estou curtindo do mesmo jeito. Agora a pergunta que não quer calar. A Honda tá ou não tá patrocinando você, hein? Não, a Honda aí nem sabe que eu existo. É como, Pois é, a Honda, se ela se ligar aí, ela tem que patrocinar o Rosimar, né? Oferecer aí uns roteiros mais desafiadores para ele aí, né? Fazer um esquema assim mais para mostrar o valor que a Pop tem, né? Realmente a Pop é muito guerreira, né? Teve aquele pessoal lá de Rondônia, né? Os caras pegaram a Transamazônica aí de fora a fora, né? Então Né? Tem aquele caboclo também, Crônicas de Viajeiro, me parece. Ele rodou a América Latina aí todinha aí, usando uma Pop 100. Aí tem o doido do Alberto lá, o mochileiro, e praticamente foi daqui no Alasca, só em moto 125 da Honda, outra 110. É muita gente, né, que está fazendo isso. Ou seja, né, o camarada realmente tendo a vontade de fazer o roteiro, ele vai fazer. Né? Vai de pop, vai de CG, vai do que ele tiver. Né? Mas muitas vezes o cara fica naquele negócio, mas eu não tenho uma moto grande, não sei o quê, né? Fica naquela moleza ali, né? Muitas vezes ele não tem a moto que ele quer, mas ele tem a moto muito rápido, né? Oi? Repete, por favor. E o tempo também passa muito rápido, né? O cara fica naquela assim, eu vou comprar uma moto grande, e anos vão se passando, né? E acaba que aquele tempo que a gente tinha para viajar, a saúde que você ainda tinha para poder ficar em cima de uma moto, vai indo junto, né? E aí, quando você tiver, aquela história, quando você tiver condição de ter uma moto grande, talvez você já não tenha mais saúde, ou não tenha mais aquele ânimo que você tinha antes. Então, é questão de aproveitar aquilo que você tem, né? Pode ser uma bicicleta, pode ser uma Pop, pode ser uma bis aí. Mas se tiver vontade de andar, tem que andar. Tá certinho. Ô Rosimar, e conta pra gente assim um pouquinho, como é que foi que você começou com esse negócio de andar de moto para início de conversa? Você disse que antes você teve outras motos, né? Aí depois, por uma questão mais de funcionalidade aí, de reduzir custos, você entrou na Pop agora, né? A Pop já é uma parte mais recente, então, da sua história, né? Então vamos voltar um pouquinho lá atrás e começar do começo pra gente. Então, como que o bichinho da moto te mordeu? Então, a primeira moto, eu tirei ela logo assim, eu tirei a habilitação e como não tinha condições de comprar um carro, porque naquela época o meu primeiro pensamento era um carro, né? Mas aí, naquela época a economia estava começando a organizar, teve a opção de consórcio, aí eu fiz um consórcio de uma CG 125.
Aí eu comprei essa CG, mas na realidade com ela a única coisa que eu tive foi decepção. Porque você não tem experiência para andar numa moto, e aí eu já fui pegar aqui uma viagem aqui de 30 quilômetros para poder levar um processo, e aí acaba que, por falta de experiência, eu não tinha aquela questão assim, você manter a aceleração da moto e trocando a marcha, né? Por exemplo, pegava uma subida, eu começava a subida de 100 e queria terminar ela de 100, mas sem trocar a marcha. E aí acabava que lá em cima eu chegava, estava de 20, e a moto apagando. Eu falei assim, gente, isso aqui não foi feito para viajar, não. E aí acabou que eu decepcionei com a moto. Eu fiquei com ela uns 3 meses e eu falei, não, isso aqui é perigoso demais, não vai dar certo, e acabou que eu vendi. Mas aí o tempo foi passando, não queria mais ficar a pé, e lá naquela época a Honda lançou a Bis 100. Eu falei, não, para mim só rodar aqui dentro da cidade, tudo, é melhor que a bicicleta. Aí eu comprei aquela Bis 100, e aí o tempo que eu fiquei com ela foi muito maior do que com a CG 125. E naquele tempo você vai adquirindo experiência, você aprende a trocar a marcha, você vai amadurecendo, né? Aí, essa mesma viagem aí, que eu não dei conta de fazer com a 125, que era 30 quilômetros, eu fazia com a Bis 100. E nisso daí você vai começando a dar aquela curiosidade, gente, e se pegar uma estrada maior, tal, tal, tal. Mas aí eu tinha aquela limitação da questão da cilindrada. Aí saiu a Bis 125. Aí eu vendi a Bis 100 e passei com uma 125. Para quem naquela época andava de 100 e passou para uma 125, sabendo trocar a marcha, e já com experiência, praticamente você está ali num Fusca e entra num avião. Aí eu falei assim, gente, com isso aqui eu viajo. Isso aqui eu tenho coragem. E aí acabou que a minha esposa, que ela queria visitar uns familiares, lá em Conceição do Tocantins. Eu falei assim, amor, você vai de ônibus, eu vou de moto. E todo mundo ficou aquela loucura, né? Gente, vai pegar a BR com isso, o que é isso? O caminhão vai passar por cima. Mas aí eu já tinha experiência, falei assim, não, dá para viajar. E aí eu fiz essa viagem aí, 700 quilômetros de ida e 700 de volta, e foi tudo tranquilo. Aí você fez uma viagem, curtiu a estrada, acabou, né? Aí pegou o vício. Mas aí eu fiquei naquela questão assim, não, tem que comprar uma moto maior, tem que comprar uma moto maior. E nisso daí, já era 2008, era a época do Orkut ainda, eu comecei a entrar em contato com a galera do estado, que também andava de moto. Na época, a primeira pessoa que eu consegui entrar em contato foi com o Luciano. E aí, entrando em contato com o Luciano, o Luciano Calafate. Luciano é o vulgo profeta, né? Isso. Luciano Calafate, aí, entrando né? em contato com o Luciano, isso. Aí, na época, ele tinha comprado uma 250. Eu falei assim, gente, eu vou comprar uma moto também. Porque a gente falava, não, a gente tem vontade de viajar e tem não sei o quê, mas tem que comprar uma moto maior. Essa 250 dele era aquela Mirage vinho? Isso. Nossa, na época eu olhei aquela moto, eu fiquei apaixonado. É. Aí, eu pesquisando para baixo e para cima, achei uma Virago lá em Brasília, toda equipada já com alforje, com tudo. E aí eu fui lá em Brasília para ver essa moto. Mas chegando lá, o rapaz dessa Virago tinha colocado um escapamento esportivo. E eu, por um problema de audição que tenho, eu não suporto barulho. Eu falei assim, não, eu perdi essa viagem para Brasília. E eu chegando aqui em Colmeia, quando eu cheguei, tinha lançado a CB300 e era a primeira moto aqui do estado, a primeira CB300. Eu peguei e já comprei ela à vista, já com intenção de viajar, né? E a partir desse momento aí já foi estrada, já comecei a conversar com a galera de Palmas, a gente fez BSB, eu falei, não, é isso aqui mesmo que eu quero, é isso aqui que eu gosto, é esse pessoal que eu quero estar junto, e aí acabou, né? Você pega o vício da estrada aí, não tem retorno não. É um caminho sem volta, né? Com certeza. E nessa época que você já começou a frequentar os encontros, já teve contato com o motoclube? Isso. Nessa época ainda, em Palmas aí, tinha, me parece, que de motoclube que tinha era
os Abutres, e tinha outra agora que eu não me lembro, né? Que era assim, era um motoclube de gente de... Isso. Na realidade, assim, era um motoclube muito extremo, que é o Abutres, né? E era um motoclube, assim, de muita elite, que era o Dodgers. E aí tinha essa galera que estava no meio. Era eu, a galerinha ali. Aí, um dia lá no encontro lá promovido pelo Dodgers, o pessoal lá, eles fizeram uma barraquinha à parte, e tá ali a galera reunida. Aí eles falaram assim, não, nós somos o Escória, né? A galera aqui é uma Escória. E aí acabou que daí juntou a galera e começou a iniciar aí o Escória. É um pedacinho da história do Escória contado aqui, né? Por um dos caras que viu surgir, que viu acontecer, né? Porque o Escória hoje dentro do estado, e até lá fora também, no Maranhão, o Escória hoje tem uma presença grande, né? E o Escória é muito conhecido, mas pouquíssimas pessoas conhecem essa parte da história do Escória, né? É interessante, às vezes, ouvir como é a origem das coisas, né? Mas você foi aquela história, fundador do muita Escória coisa que também? conhece o número. No Mas você caso, participou da eu sou um fundação? dos fundadores, né? Participei da fundação. Aí Aí você ficou hoje o quê? lá, Em quem 2000 tá... e... Eu fiquei mais ou menos ali de 2010, que foi a fundação do Motoclube, até 2014. É o período mais frutífero aí do motociclismo, talvez, né? Depois do... o Score aí, junto com os outros aí, são pioneiros, né? E aí Uhum. depois começou a multiplicar e hoje já tem bastante aí. Você falando, Arthur? Deixa eu só ver aqui quanto tempo já deu. Já temos 41 minutos já de gravação. Como o tempo passa quando estamos nos divertindo, né? O papo tá bom, né? O tempo passa rápido, né? E depois que você saiu lá do Escória, Rosimar, você ainda se manteve andando de moto normalmente, né? E manteve aí suas viagens e tudo, tá aí agora fazendo seu projeto, né? A parte que é interessante a gente falar de como você teve presença bem na origem do motociclismo tocantinense, né? Mas também de como a vida segue e as coisas se alteram, né? E que a gente continua tocando o barco aí, né? Às vezes um dia a gente veste uma camisa e depois a gente tá limpo de novo aí e de volta na estrada. Isso Não, já... é aquele tipo de coisa, né? Tudo é um ciclo, né? Muitas vezes você se encontra naquela hora ali, você quer participar daquilo e vai, né? Até naquele momento que você vê que, assim, que não, talvez já não está mais confortável para você, que talvez não está dando certo. Mas aí, por exemplo, hoje eu já estou nos bodes, né? Então, na realidade, eu continuo aí com a mesma galera, pode-se dizer. Ah, entendi. Então você hoje já tem quanto tempo que você está com os bodes? Nos bodes eu já estou inteirando já há 3 anos já. Há 3 anos com eles lá, né? Os bodes, sem sombra de dúvida, são um dos maiores clubes do Brasil, né? Eles devem ter uma expressão muito grande também dentro do motociclismo brasileiro, né? Hoje vocês têm membros, eu imagino que vocês devam ter membros em basicamente todos os estados, né, do país. Sim, sei. No caso, já tem todos os estados, né, e fora também. Já são mais de 10 mil membros. Já são mais Então, de 10 assim, mil membros no clube inteiro, 10 né, mil como um membros. todo. Então, questão da numeração, um motoclube assim que estivessem com um número muito grande, né? O que me dá um pouco de falta aqui no estado aqui é a galera participar mais dos eventos dos outros motoclubes, né? Que nesse daí eu acho questão assim, não criticando, mas eu acho assim que a galera assim é muito concentrada no próprio motoclube, né? Eu vejo assim, pouca participação em eventos para fora, em chamar os outros motoclubes para conhecer. Sim. Essa parte aqui no estado, a gente já foi melhor um pouquinho, né? Nós já tivemos
mais eventos e mais participação e mais união no sentido, não digo que há uma desunião entre os motociclistas, mas eu digo uma união no sentido de estar sempre fazendo alguma coisa, sempre ter algum evento, a cada 2 meses pelo menos estava acontecendo alguma coisa, né? Mas esse ano também teve a questão da pandemia, né? Então fica um pouquinho difícil de fazer esse tipo de coisa, né? Vamos ver, igual você falou, e vamos ver como é que vai ficar ano que vem, né? Ano que vem, se as coisas Não, mas, melhorarem, estabilizarem. mas também é tipo assim, né? Infelizmente, naquele momento de boom também, entrou muita gente que na realidade não queria estar ali no meio, né? Talvez, infelizmente, ele tem muito aquele pessoal assim que é atraído mais pela imagem, né? Em vez de realmente ser o motociclista. Ah, não, é legal você ver uma pessoa andando uma moto grande, é legal você andar assim todo vestido de couro, e com o tempo esse tipo de gente vai sendo peneirada, né? Vai. É que nem muita gente fala assim para mim, uai, mas você tá rodando numa pop e faz parte do motoclube, então isso daí é uma questão também, né? Fala assim, olha gente, na realidade o motoclube ele é o local que menos se preocupa com a cilindrada da sua moto. O verdadeiro motoclube, ele preocupa ali com a pessoa que está em cima da moto, né? Não é a moto. A moto é o instrumento que leva você. Mas ali a maior preocupação é o motociclista, né? Eu queria fazer, porque no passado a gente já teve polêmicas aí, né, de motociclista que foi barrado, né, bem na entrada do encontro, né? O pessoal não deixou o cara entrar porque o cara tava numa bis, sabe? Um negócio assim meio nada a ver, né? Mas você já teve esse tipo de problema também, ô Rosimar? Pelo menos aqui no estado eu não tenho, que geralmente, assim, quando eu vou participar de um evento, geralmente você já conhece a galera que está ali e tudo, né? Mas, assim, já teve situação, assim, foi até uma vez muito engraçada, e foi um evento que teve aí em Palmas, e era evento grande. E aí, né, eu estava com a CB 500, mas eu estava de meio saco cheio de andar com ela, eu falei, não, eu vou de bis. Aí eu peguei, coloquei o colete, tal, e coloquei a jaqueta por cima, né? E durante essa viagem, daqui até em Palmas, era a época que o pessoal estava trabalhando a rodovia, e tinha um grupo muito grande de gente que você via que não era motociclista, mas que estava indo lá para participar do evento, gente de moto, né? E aí eles paravam assim todo local, e eu parando junto e observando, né? Aquele pessoal, tal. Mas, no momento algum, eles pararam, assim, para conversar comigo, para... Você vê, assim, que realmente a pessoa... Não, a gente tá nosso grupo aqui, eram motos esportivas. Você via, assim, que eles estavam ligados com a questão de cilindrada alta. E eu que eu estava acompanhando eles justamente por conta da estrada estar ruim. Aí, na hora que chegou lá ali em Miranorte, no posto Pratão, falei assim, gente, eu vou tirar aqui a prova. Aí eu tirei a jaqueta que eu estava usando, e embaixo estava o colete e a camiseta da organização do evento. Eles falaram, eita, olha, aquele cara ali, ele vai participar. Então aí, só naquele momento que eles tiveram a visualização, ó, esse daqui é um motociclista, a gente está indo para conhecer isso. Então você vê assim, que na imagem das pessoas, o que imaginavam? Não, ele tinha que estar, era numa Harley Davidson, era numa moto grande. Aí, então você vê assim, que realmente tem esse preconceito, né? Essa ligação, principalmente quem é de fora do meio, né? Ainda está muito... assim, por mais que os motociclistas evoluam, né, e tudo mais, mas ainda há um pouco ainda desse estereótipo, né, do motoqueiro, né? O cara tem que ter a cara de um jeito, né? Tem que ter a tatuagem de outro jeito, tem que ter uma moto tal, uma moto assim, uma moto assada, tem que se vestir assim, o assado, né? Ainda está muito estereotipado. Eu acho muito relevante essa questão sua de fazer esse rolê pelo Tocantins dessa forma, com a Pop, meio para quebrar um pouco esse conceito errado que existe demais ainda, né? Dentro do motociclismo e fora do motociclismo, que é essa visão torta de que está muito agarrado nessa questão visual da moto ou do motociclista, né? Ainda está muito... dá uma visão um pouco imatura de como a coisa funciona, né?
Não, e também, principalmente, para tirar a ilusão que só viaja moto grande, né? Se a pessoa tiver vontade, não, você realmente quer viajar, então o que, que você tem aí? Não, é isso aí que você tem e vamos embora. Para a pessoa tirar essa questão da cabeça. Cara, as motos, não só motos, mas os carros também, né? Que mais andam são os menores e mais baratos. Porque a moto cara, o cara não quer gastar muito com ela, a manutenção é alta, ele não quer colocar ela para fazer qualquer coisa também. O carro também, o cara que tem uma BMW, ele não tá andando com ela todo dia. Ele não tá indo para todo qualquer rolê com ela, né? Com quando eu digo a BMW, o carro, né? Porque tem a moto também. Mas, assim, o quem mais anda é a motinha, é o carrinho. Isso aí não há dúvidas, basta passar para a observar um pouquinho melhor e a gente tira essa conclusão sem muita dificuldade. Quem anda mesmo de verdade, quem não só de viajar, mas assim de rodar mesmo, é as motinhas pequenas. Ah, isso daí é com certeza, né? Mas que nem você falando disso daí, é só para se ter uma ideia, assim, por exemplo, quando eu estava com a CB500, geralmente para você fazer uma viagem, ali você tem que combinar para fazer uma revisão e a viagem, né? Porque você não pode pegar assim, não, eu vou viajar, não, aí você tem que fazer todo aquele planejamento, porque que a moto tem que estar com óleo bom, tal, e acaba que não é barato, né? Sim. Na CB500 mesmo, eu paguei revisão aí de R$ 1.800. Então, aí já é um custo muito alto. E aí você coloca o pneu é R$ 900, você quer viajar com um pneu bom, então acaba que a moto grande, principalmente para o trabalhador aí, para o pai de família, ele acaba mais limitando do que dando a liberdade, né? E é isso daí que a gente vê no mercado, que você chega aí, você vê uma moto de 1.000 cilindradas, uma moto aí de 10 anos aí que não tem 5.000 quilômetros rodados, não tem 10.000 quilômetros rodados. É bem isso mesmo. A gente chegou a ter essa conversa algum tempo atrás. Eu dei minha opinião lá, mas é uma opinião que às vezes é um pouco polêmica, mas que a conversa que a gente mais ouve quando a gente vai andar de moto é sobre liberdade, né? E a verdade pura e plena é que se tem uma coisa que não é liberdade nenhuma, é esse negócio de você ter que pagar a conta para andar de moto, né? Você tem que colocar pneu, igual você falou, colocar pneu, óleo, fazer a revisão, deixar tudo no jeito para poder conseguir andar. Então, assim, liberdade não tem nenhuma. Tem várias outras coisas que você vai conseguir fazer em cima da moto, várias outras características dela, né? Mas ela vai te prender muito. Você vai ter que gastar. Você passa por isso, né? Eu passo por isso, cada para passar por isso. A gente tem que passar muito tempo trabalhando, muito tempo pensando e planejando para poder eventualmente gastar aí uma semana, 2 semanas viajando, né? Não, e acaba que você acaba não aproveitando, né? Você passa um ano planejando para fazer uma viagem. Aí você, gente, mas passou tão rápido a viagem, né? Que o ano demorou demais. Agora, por exemplo, o jeito que eu estou fazendo, praticamente aí todo feriado eu estou viajando. Então, uma viagem que eu demoraria para fazer um ano, aí todo mês eu estou tirando 1 dia, 2 dias. E você acaba ao longo desse ano, você vai acabar rodando bastante, né? Ainda mais num ano que foi mais parado, o pessoal praticamente como um todo ficou em casa, né? É a forma que a gente estava conversando agora há pouco, né? De como reverter tudo, né? Uma época que não é muito própria para viajar, né? Uma moto que também, a princípio, também não é muito própria para viajar e o cara tá rodando praticamente todo final de semana, né? Tá se divertindo, tá reescrevendo aí a forma de se ver a moto pequena, né? O motociclista de roda em baixa cilindrada, né? Então, a criatividade do brasileiro colocada a serviço do motociclismo. Então, eu acho que tá bom, né, cara? Tá bom, vamos encerrar? Vamos encerrar. Rosimar, foi um prazer, cara, falar contigo. Não, tá jóia. Realmente
é gente como você que faz o motociclismo para valer, cara. É isso aí, né? Se você estiver passando aqui por Palmas, dá um toque e a gente quer trocar uma ideia. Não, com certeza. E querendo me chamar novamente, eu estou aí na área, viu, gente? E aí, querendo participação, aqui é tranquilo. Bom demais, cara. Muito obrigado mesmo. Aí, boa sorte para você aí nas próximas etapas aí da viagem, né? Se precisar de alguma coisa que a gente puder te ajudar também aqui para nossa área aqui, só dar aquele grito, né? Vai avisando a gente, atualizando a gente dos próximos planos que você tiver para viagem também, né? E o que a gente vai divulgando aqui pro pessoal ficar sabendo também, né? E assim, o pessoal consiga às vezes tomar um pouquinho mais do Rosimar como exemplo, né? Exatamente. Pro pessoal que gosta de falar de liberdade aí, libertem-se, moçada. Peguem as motos de baixa cilindrada e libertem-se. Vamos se libertar dos coletinhos, vamos se libertar dos preconceitos e vamos andar de um pouquinho mais de moto. Vamos realmente pregar o que vocês falam tanto, né? O canal do Rosimar, vamos colocar na descrição do vídeo aí, né, para quem quiser acompanhar. Né, eu acho que ninguém que vai assistir não conheça, mas para o caso de não conhecer, a gente vai colocar na descrição do vídeo aí, quem quiser conhecer um pouco mais as aventuras do nosso amigo Rosimar. Boa. Rosimar, abração. Muito obrigado aí, galera. Abração. Até mais. Um abraço para vocês. Falou.